Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com muita alegria que nos encontramos de novo, porque sempre que a gente vai falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a doutrina, é sempre assim, com muita alegria, com muita satisfação, a alegria que a Boa Nova nos dá, não é? E que plenifica a nossa vida. Então, de início, nós vamos ler uma página do livrinho. Eu considero livrinho porque o tamanho é pequenininho, mas é um grande livro, Ideal Espírita, Psicografia do Chico Xavier, por vários autores. E hoje nós escolhemos a lição 47, que é uma página ditada por Emmanuel, mentor do Chico, né? É nota de paz, e nos diz o seguinte: coloquemos os óculos, que sempre facilitam, né? Ouviste oradores inflamados advogando a causa da paz sobre toneladas de pólvora e anotaste a presença de supostos vanguardeiros do progresso solicitando-a sobre montões de ruína. Esperam-na, fomentando a desordem, e falam dela, portando rifles. No plano maior, os poderosos alinham bombas e os fracos acumulam desesperos. Talvez por isso, em plano menor, muitos adotaram fórmula idêntica. Em sociedade, acreditam que a astúcia vale mais que a honestidade, e no campo individual, aceitam o egoísmo à afeição de senhor. Afirmam-se cultores da harmonia, concorrendo às maratonas da discórdia, referem-se à indulgência, disputando o campeonato da crítica, aconselham bondade, acentuando a técnica de ferir, e reportam-se ao mundo, regurgitando o pessimismo como quem segue adiante a entulhos de enxurrada e veneno. E a equação de todos esses desatinos está sempre a guerra. Guerra de princípios, guerra de interesses, guerra fria superlotando manicômios, guerra quente esparzindo a morte. Sabes, porém, com a doutrina espírita, que a consciência carrega consigo, onde esteja, o fruto das próprias obras. Não incensarás, desse modo, o delírio dos que apregoam a concórdia, incentivando o dissídio, a rebelião, a injúria e o desânimo. Trabalharás infatigavelmente pelo bem de todos, aperfeiçoando a ti mesmo e sabendo que caminhas em penhor de tua própria imortalidade, para a exaltação da vida eterna, com a paz verdadeira começando em ti, Emmanuel. Então, com essa página linda, não é, que nos dá assim tanto bem-estar, tanta pacificação, a gente eleva o pensamento ao Pai de misericórdia, a Jesus, o nosso mestre tão amado, aos mentores espirituais do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, para que nos envolvam nesse momento e que possamos realmente tirar conclusões que possam movimentar a nossa vida, movimentando-nos em direção ao progresso. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, amigos, hoje nós vamos, como sempre, né, fazer o Evangelho de Jesus. É ele que nos move, é ele o grande compêndio da nossa vida, né, que nos consola nos momentos de dor, com que nos regozijamos nos momentos de alegria, não é? De euforia. Então, ele é realmente, né, o nosso grande companheiro de todas as horas. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho, nos itens de 1 a 4 e o item 9, lá separado. O item 9 é uma página enviada por Santo Agostinho. E nesse capítulo é falado sobre honrar o pai e a mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe. E é muito atual, né? Todos esses temas do Evangelho, impressionante. A gente pega, olha que isso foi dito há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. E nós estamos aqui
atualizando exatamente esses mesmos assuntos, que são sempre, né, o pivô de tudo que nos incomoda, de tudo que nos atinge nessa nossa caminhada de volta à casa do Pai. Então, nós vemos que desde o tempo de Moisés havia uma preocupação séria com essa história de manter o vínculo, a relação pais e mães, né? E pais, mães e filhos. Então, vejam, hoje nós vamos falar de pais, mães e filhos. Logo, nós vamos falar de quê? Do que há de mais importante em qualquer sociedade, em qualquer aglomerado humano, não é? Em qualquer organização humana, que é sobre a família, né? A família, essa coisa maravilhosa, essa criação divina, não é? Que nos acompanha e da qual nós devemos tanto, 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 né? Então, essa preocupação com a família, com a união da família, com o respeito entre os membros da família, com o desenvolvimento da família, quer dizer, tudo isso, né, vem, essa preocupação imensa vem desde o tempo de Moisés, né? Vejam que quando Moisés recebeu o Decálogo, estava lá escrito, desse jeito mesmo, ó, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Né? Isso Marcos citou lá no capítulo 10, né? No capítulo 10, Lucas cita também no capítulo 18 e Mateus cita no capítulo 19 do seu evangelho. Né? E a gente sabe que desde o que estava escrito lá em Êxodo, né? Nós vemos que estava escrito desse jeito: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Isso veio do Decálogo. Né? Então, desde a época de Moisés, quando Moisés tirou aquele aglomerado de gente, porque ainda não era um povo, era um aglomerado de pessoas. Moisés tirou aquela quantidade de gente e tinha que atravessar o deserto com eles, levá-los a um local seguro, onde eles pudessem construir uma nação econômica, social, espiritualmente formulada para receber 2000 anos depois o Messias que deveria vir entre aquele povo que estaria formado. Então vejam que Moisés recebeu uma missão que não é para qualquer um. Não é? Uma missão muito árdua, então ele pegar aquele povo, aquela gente toda, ficar com eles vagando no deserto por 40 anos, ele sabia que ele ia ficar esse tempo todo, ele tinha bem noção disso, né? Os outros não tinham, mas ele tinha essa noção, porque ele tinha que entrar com gerações novas na nova terra que teria que ser construída com valores bastante avançados para a época, para poder receber o Messias mais tarde. Essa missão de Moisés. Então, por isso que ele recebeu, e ele tratava a família e obrigava que as famílias fossem constituídas dentro dos melhores preceitos de moral, de verdade, de correção, para que ele pudesse, com essas famílias, construir uma sociedade verdadeiramente forte, uma nação digna de receber o Messias. E ele cumpriu a sua missão e deixou lá escrito. Aí veio Jesus e ratificou. Vejam que a primeira coisa que Jesus disse foi: eu não vim destruir a lei. Né? Muito pelo contrário, eu vim dar cumprimento à lei. Então, nós sabíamos que Jesus assinava embaixo de tudo que Moisés colocou para aquele povo. Quer dizer, a menos
de que Moisés teve que ser muito duro para poder conduzir aquele povo com mão de ferro, como ele conduziu, e chegar até a Palestina e instituir aquela nação. E Jesus não já encontrou isso pronto, e ele agora poderia trazer, então, o verdadeiro sentido do que era a divindade, do que era o mundo espiritual. E ele cumpriu também muito bem a sua missão. Nós é que estamos tentando aprender isso até hoje. Então, Jesus também colocou isso: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem comentar isso aí. Então, ele comenta isso desdobrando em vários itens. Ele fala sobre a família espiritual, sobre a família corporal, ele fala sobre os laços de família, não é? E fala exatamente sobre esse compromisso da família, né? Honrar pai e mãe, chamando a atenção dos filhos exatamente para esse tipo de respeito, de cuidado que os filhos devem em relação àqueles que lhes deram a oportunidade de uma reencarnação aqui na Terra. Bom, então Jesus colocou isso aqui, a família. Vamos lá, a família, né? Então, onde começa a família, né? Quando que essa família começa? Qual é a origem dessa família? Né? Consideremos uma família qualquer, a nossa, por exemplo, né? A de cada um de nós. Quando que essa família começou? Então, nós pensamos, se a gente pergunta isso para um jovem, ele chega assim né? Na maior simplicidade, assim, começou quando meu pai olhou para minha mãe, a minha mãe olhou para o meu pai, aí pintou um clima e eles resolveram, então, seguir juntos dali para diante. Para o jovem imediatista, isso aí faz todo sentido. Mas para nós realmente não faz sentido e nós sabemos que não é assim. Onde essa família começou? Essa família começou muito lá atrás. Né? Antes de encarnarem aqueles dois jovens que iriam formar uma nova família. Antes deles encarnarem, eles já estavam na erraticidade, aguardando a encarnação e preparando, ajudando o planejamento dessa caminhada que eles teriam aqui na Terra. Então, desse mundo espiritual lá atrás, eles já estavam planejados que aquele jovem rapaz, aquela jovem moça iriam se encontrar num determinado momento e dali para diante eles teriam que seguir juntos, construindo a sua própria vida, construindo a sua caminhada, aparando as arestas que tivessem que ser aparadas e construindo uma vida de amor. Foi nesse momento, foi lá atrás, muito tempo, muito tempo. E aí aquela família vem e se constitui. Então, esses pais, como diz Joana para nós tem um título muito bonito no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles diz isso: os pais não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descompromissados, moral e espiritualmente. São os pilotis da instituição doméstica. E são os pilotis de toda a nação que se diga cristã. Porque nenhuma nação cresce, nenhuma nação se fortifica sem os valores morais de que ela necessita, e esses valores são passados pela família. Então, a família é realmente a coisa mais importante que existe em qualquer agrupamento humano. Você quer destruir uma sociedade, você quer destruir uma nação? Destrói as famílias. Destrua as famílias. Destruindo as famílias está tudo bem. O resto todo desmorona. Porque todos os valores que nós temos incorporados a nós, os valores morais, nós recebemos a partir dos nossos pais, desde pequenos.
Então, a gente fica olhando assim, puxa vida, né? E realmente, se eu recebi isso tudo, né, que é a maior herança que nós podíamos ter recebido, né? Aqueles valores que os nossos avós passaram para os nossos pais passaram para nós, e nós vamos passar para a nossa descendência. Pelo menos assim esperamos, não é? E não são os outros que têm que passar. Os outros podem complementar, mas nós vamos passar aqueles valores primeiros de honradez, aqueles valores de verdade, do amor à verdade, do amor à justiça. Isso nós recebemos e isso nós temos que passar adiante. E passar de uma maneira com muita dedicação. Nós não podemos esmorecer. Ah, deixa para lá. Então, o espírita tem sempre mania assim, né? Ah, e deixa, se não for nessa encarnação, é na próxima. Tem a próxima, não, é nessa mesmo que vai acontecer. E nós temos que lutar por esses valores agora, nesse momento. E não podemos deixar que eles desmoronem, porque senão todos nós desmoronamos juntos. Então, essa noção nós temos que ter muito sólida, porque Jesus nos trouxe isso, né? Aí a Joana continua dizendo para a gente assim: os filhos, por sua vez, eles renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de todos, dos pais e dos filhos. Então, não é de graça, né, que você é filho daquele pai, daquela mãe, não é de graça que você é pai ou mãe daqueles filhos que você recebeu. Eu tenho uma amiga que dizia isso para mim, ela é espírita, mas ela dizia assim para mim: Glória, decididamente os meus filhos não são os filhos que eu queria ter. São, foram exatamente esses, não foram outros. São exatamente esses que você tinha que ter. Não é nem que queria ter, aqueles filhos que você tem que ter. Porque realmente você tem que trabalhar essas criaturas que chegaram até você, não é? E transformar, não vai transformar, porque eles é que vão transformar, mas você tem que dar os elementos de que eles necessitam para fazer a sua transformação. Lembrando a eles que a lei é de causa e efeito. Então a gente fica lembrando, né? Quando os nossos pais chamavam a atenção de alguma coisa, né? Chamavam, olha, você não pode mentir, você não pode vir, né? E a gente sabia que tinha que dizer a verdade. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade de mentira, né? Nós não podemos acreditar em nada do que nos dizem, porque é tudo mentira. Né? A gente olha assim, a gente pega vai, entra na internet, vai numa rede social. É tudo mentira, as pessoas inventam coisas, perdem um tempo enorme elaborando vídeos, elaborando textos assim, muito bem escritos, às vezes, completamente desprovidos de verdade. Nossos políticos, né? Eles estão falando, a gente vira as costas e vai embora para nem ouvir, porque senão aquela verdade, aquela mentira pode contaminar a gente. Então, deixa para lá, né? Porque não dizem a verdade. As pessoas à nossa volta também aprendem a mentir com uma simplicidade, com uma naturalidade, né? Que você jura que elas estão falando a mais pura verdade. E quantas vezes nós fomos, quando crianças, advertidos, não é? Porque não estávamos falando a verdade. Fala a verdade. Aí, fala a verdade. Aí a gente levava aquele susto assim, né? E acabava tendo que falar a verdade mesmo. E com isso nós aprendemos, porque era necessário que nós aprendêssemos essas noções. A noção de justiça, né? E hoje nós não confiamos na justiça. Fazer o quê? A gente tem que ter essa confiança dentro da família, a gente poder falar abertamente, colocar as nossas dúvidas, porque alguém tem que nos esclarecer e passar para nós esses valores. E aí a gente faz aquela troca.
E aí a gente aprende as regras de convivência no amor. Porque até para chamar atenção, para corrigir, é preciso que seja feito com amor. Mas não é aquele amor, vem cá, minha gracinha, é assim mesmo que faz e tal. Olha, dessa vez desculpou, tá? Mas depois não vai desculpar, não. Não é assim. Meu filho, vem cá, isso está errado. Se está errado, nós não podemos aceitar. E como a gente vê pouco isso, né? Nos nossos dias de hoje, né? Aquela energia ao mostrar um caminho certo. Tudo bem, nós sabemos, a lei é de causa e efeito. Aquele espírito que foi recebido na nossa casa, ele é um espírito que já existia. Ele já tem vivências. Ele veio aqui para se aprimorar. Nós estamos dando os elementos de que ele necessita para poder seguir o caminho dele e fazer boas escolhas. Porque ele vai aprender que, se ele não fizer boas escolhas, o azar é dele. Ele é que vai sofrer as consequências das escolhas equivocadas que fez. E nós não queremos que as pessoas sofram. Então, nós temos que passar para eles esses valores de amor. Mas amor não é viver acarinhando. Que bonitinho, né? Vem cá, que faz um cafuné. Amor não é isso. Amor é poder atuar no momento em que a pessoa está errada e chamar a atenção. Olha, não é assim. Esse caminho não é por aí. Seu caminho é outro. E aí nós vemos a importância da educação que começa na família. A escola complementa, a escola dá o conhecimento acadêmico. É necessário, é fundamental, mas não é básico. A base é o conhecimento moral. É aquilo que a gente aprende em casa. É o respeito às instituições, é o respeito às criaturas, é o respeito à vida. E hoje a vida vale tão pouco, né? Como vale pouco a vida? Nós precisamos dessa noção dentro de nós para poder valorizar e lutar sim, pela valorização da vida em todos os aspectos. E a gente fica, então, pensando, né, como é difícil esse trabalho e como a família se constitui e é importante para isso. Não podemos deixar as famílias se deteriorarem. A família tem que ser fruto do amor. Ela tem que ser constituída com base no amor. Não no temor nem no interesse. E aí a gente vê como é que hoje as coisas estão tão complicadas, né? Aí parece saudosismo que a gente ficava dizendo assim: mas no meu tempo não era assim, né? No nosso tempo não era assim. Nossos pais estavam ali, né? Hoje as mães todas trabalham fora. Todas as mães têm que buscar também, junto com o pai, não é só função do pai, né? Então elas têm que buscar também o sustento fora de casa. E aí os filhos ficaram um tanto ou quanto soltos. Mas é trabalho dos dois também, não é trabalho só da mãe, não. A figura do pai não é só aquela figura que tem que sair de manhã para ganhar o dinheiro, chegar de noite, trazer o dinheiro para dentro de casa e pagar as despesas. Não é isso. A figura do pai é básica, é importantíssima. Eles têm que caminhar juntos. Foi o voto que eles fizeram. Mas não foi o voto aqui, não, diante de um sacerdote ou diante de um juiz, de caminharem juntos, não. Esse voto eles fizeram antes de encarnar, caminhando juntos, construindo juntos uma sociedade melhor. Porque sem valores morais, nós não somos nada.
Nós somos uma grossa porcaria. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse amor à verdade, desse amor à correção, desse amor à honestidade, deste amor à palavra empenhada. Nós não podemos deixar esses valores se perderem. Ah, isso é careta, eles dizem para nós, né? Isso é careta, tia, isso é careta. Sim, meu filho, é careta, mas todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer a sua careta aqui. Aqui todo mundo vai fazer a careta. Não há dúvida, porque nós temos que passar esse conhecimento para eles. Se não fizer, eles vão sofrer muito, e nós não queremos isso. Então, vejam, tudo isso, isso tudo gera, ao longo da nossa vida, um comprometimento desses pais com esses filhos. E reciprocamente desses filhos com esses pais, porque eles não vão ficar crianças a vida inteira. Eles vão crescer, eles vão assumir a sua independência financeira, não é? A sua independência mesmo saindo de casa, familiar, tudo bem, mas esses laços são insolúveis. Filho é filho, pai e mãe são pai e mãe. Não existe ex-filho, né? Existe ex-tudo, ex-cunhado, ex-marido, ex-sogra, existe ex-tudo, mas ex-filho não existe. Ex-pai e ex-mãe também não existe. E o tempo passa. E enquanto os jovens se fortalecem, né? Intelectual, fisicamente, financeiramente, os pais se enfraquecem. Porque o tempo passa, porque a gente envelhece e a gente acaba ficando com muito mais necessidades. Necessidade de uma palavra, necessidade de um afeto, necessidade de uma presença. E acabe a esses filhos que receberam tudo, nesse momento, saírem. Chegou a sua vez de retribuir. Mas não é retribuir porque é obrigação dos filhos, não é isso. Não tem obrigação, mas tem amor. Os filhos vão retribuir, mas vão retribuir por amor, não por obrigação. É isso que a doutrina ensina. É isso que Jesus quer. É essa obrigação, essa ligação de nós todos, né? Primeiro com essa nossa família consanguínea, que nos recebeu. Né? E nós temos que agradecer muito a esse pai, a essa mãe, porque nos receberam e nos deram essa oportunidade de nós estarmos aqui, agora, estudando, progredindo, entendendo os verdadeiros destinos que nos aguardam, que são os destinos espirituais, não há outro. Então, há responsabilidade dos pais? Há, mas há responsabilidade dos filhos também. E essa responsabilidade, como eu disse, não tem que ser fruto do dever, é fruto do amor. Aí a gente lembra de Madre Teresa, né? Quando ela estava limpando as feridas de um leproso, o homem chega e diz assim para ela, mas irmã, que horror, eu não faria isso nem por $1.000.000. Aí ela disse, mas meu filho, eu também não faço. Eu faço por amor. Então é isso, que esse amor começa com essa troca dentro de casa, daquela casa que nós habitamos. Aqui começa esse amor. Mas, aos poucos, esse amor tem que se estender. Ele não é amor só por aquele pai, por aquela mãe, por aqueles tios, por aqueles primos. Não. Esse amor tem que se estender para todas as criaturas. Basicamente, foi isso que Jesus ensinou. E é o que nós aprendemos. E aí a importância da evangelização na formação da criança.
É importante que a criança tenha um processo de evangelização. Se a evangelização vai ser feita no centro espírita, se vai ser feita num templo católico, num templo evangélico, não interessa. Mas que eles tenham uma formação evangélica. O evangelho de Jesus é universal. Ele não é um evangelho da Igreja Católica, ele não é um evangelho da igreja evangélica, ele não é o evangelho da igreja espírita, do centro espírita, não. Ele é um evangelho universal, o evangelho é de todos. Então você tem que seguir essa rota que Jesus nos ensinou. Por isso é que ele disse: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. O que ele disse? Que ele veio buscar cada um pela mão e conduzir? Não. Ele disse: segue tudo isso que eu estou ensinando. Esse é o caminho. A gente segue esse caminho que a gente vai chegar lá. E é isso que a gente ensina para as nossas crianças, e as nossas crianças começam a ter, então, uma outra noção do que é essa grande família universal. Porque é essa geração que está chegando agora, né, que vai, nós já estamos de saída, né? A nossa geração já está se encaminhando para a saída. Mas nós temos ainda um trabalho aqui, de deixar essas sementes todas plantadas e essas mudinhas todas crescendo, para que elas depois possam caminhar sozinhas. Né? E essas crianças vão constituir a nova humanidade. Esses jovens, esses adolescentes, vão ser a nova humanidade de uma terra regenerada. E como vai ser o relacionamento dessa terra regenerada? Todos somos uma única família, porque a nossa origem é única. Cada um não nasceu do jeito, fomos todos criados da mesma maneira, emanações divinas, frutos, né, da emanação do Pai. Todos temos o mesmo Pai, a mesma fonte criadora, que nos legou de herança de graça, sem nada, nos legou todas as suas características. Nos legou a sua semelhança e a sua imagem, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, a nossa retribuição tem que ser sempre uma retribuição de amor. Se você não vai fazer por amor, pelo amor de Deus, não faça. Agora, se fizer, faz por amor. Faz porque você ama. Faz porque você tem consciência de que você deve muito, de que você recebeu muito. Vocês imaginem, se só pensando como quem não quer nada, vocês imaginem se nossos pais um dia fizessem, né, nos abrissem um livro de contabilidade e nos apresentassem: olha, tudo que eu gastei aqui com você, olha aqui, olha o que eu investi em você. Né? Não foi só o dinheiro, não foi só o nosso sustento, não foram só as coisas que nos deram, não. Olha aqui, quanto da minha vida, quanto do meu tempo, um tempo que eu podia estar aproveitando com algum lazer. Para mim, eu estava aqui trabalhando por você, orientando isso, fazendo isso com você, levando pela mão. Imaginem se eles resolvem apresentar esta contabilidade para nós. Ia ser um choque, né? Ia ser um choque. No entanto, eles nunca pensaram sequer numa coisa dessa, porque eles fizeram por amor. Um amor que, às vezes, os filhos não conseguem retribuir. Por quê? Porque débitos passados. Por que nós ficamos juntos agora? Porque nós precisamos resolver algumas coisas. Alguns estão juntos por completa afinidade.
né? São afinidades que vêm de longe, pensam do mesmo jeito, têm os mesmos gostos, não é? Têm as mesmas atrações. Tanto nós vemos isso nos amigos, né? Quantos amigos a gente tem que a gente diz assim, puxa vida, né? Parece meu irmão, parece minha irmã, não, né? Tão parecido, os gostos são semelhantes, as tendências são semelhantes, o modo de pensar, até a lógica é semelhante, né? É tudo semelhante. E aquele irmão consanguíneo é tão diferente. É diferente mesmo, tá certo. Mas é com o diferente que você vê o contraste que as coisas se revelam. Você quer ver? Coloca assim, tons de vermelho, tudo junto, né? Um vermelho mais claro, vermelho, ou então azul. Vou pensar no azul é mais bonito, também concordo. Então, ó, o azul, né? Um azul mais claro, um azulzinho mais escuro e tal, coloca aquele tom de azul. Vejam que nada sobressai, né? Ficam aqueles tons iguais e tal. Aí daqui a pouco você pega um daqueles azuis, pinta de preto, o outro você pinta de um amarelo. Aí vocês vão ver que as cores se sobressaem, elas aparecem, porque é no trato com os diferentes, não é? É que as coisas aparecem e se destacam. Então, é por isso que, às vezes, numa família, toda constituída harmonicamente, né? Vieram mesmo para dar exemplo do que é uma família construída na base do amor, da afinidade, são as famílias espirituais. E lá naquele meio da família, aí vem a questão, vem a ovelhinha, né? A ovelhinha diferente. Vem aquela ovelhinha diferente. Por quê? Vocês aceitaram. Nós aceitamos. Vem que a gente dá um jeitinho aqui. A gente recebe com amor também, porque aquela ovelha precisa de um carinho maior, de um atendimento maior. Precisa ver outros exemplos para poder progredir mais rápido. Então, é tudo perfeito. Se os pais têm responsabilidade, os filhos também têm. Então, não pode pegar o pai e jogar no asilo, não, gente. Mas dá trabalho. Você não deu trabalho? Quantas noites seus pais ficaram sem dormir, você berrando, né? Berrando, chorando, chorando e chorando, e eles se desesperados, sem saber o que se passava. Com aquele serzinho que não sabia falar, não sabia se comunicar, só sabia chorar. Então, a gente tem que tentar pensar nisso. Quanto é bonito começar a crescer no amor, no reconhecimento, na gratidão. Porque a nova humanidade vai ser isso. Jesus começou a ensinar isso. Lembram quando ele estava fazendo com aquele povaréu todo, fazendo uma explanação, ensinando ao povo a. E já se sabia, eles estavam indo em direção a Jerusalém, devagar, pousando nas aldeias, nas cidades e tal, indo em direção a Jerusalém, e já corriam os boatos, né? Porque tudo é a vida política que envolve tudo. Né? Jesus foi considerado subversivo. Foi por isso que ele foi crucificado. Ele estava incomodando o Sinédrio. O Sinédrio estava terrivelmente incomodado com ele. Né? Quem era esse homem que estava ali fazendo, mobilizando essa quantidade de pessoas? Isso pode deixar a nossa posição em perigo. Nós temos que acabar com esse homem. E já corriam esses boatos. Maria soube disso, os parentes de Jesus souberam disso. E falaram: olha, nós temos que ir lá evitar, nós temos que salvá-lo. Não podemos deixá-lo entrar em Jerusalém. Se ele entrar, ele vai ser preso. Eles já sabiam disso, porque já estava sendo tramado. Tudo isso está sendo tramado. Vocês pensam que as trevas dormem? Não dormem, não.
Estão acostumadas com o escuro, elas encaram as noites sem dormir, né? Tramando, tramando, tramando. Então foram lá para tentar tirar Jesus, resgatar Jesus dali. Aí, quando eles chegaram, o povo pensou, né? Ah, não, pai, os irmãos, as parentes têm privilégio em relação a nós. Aí Jesus deu essa lição para eles. Jesus rejeitou a mãe, rejeitou os familiares? Não, não rejeitou. Ele acolheu, mas acolheu do mesmo jeito que acolheu todas aquelas pessoas sedentas de ensinamento, sedentas de amor, sedentas daquele conhecimento evangélico que ele tinha para dar. E foi quando Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha mãe, este é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então vejam o que ele fez. Ele constituiu essa família universal. A família daqueles que reconhecem, olha só, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, essa família que reconhece a sua origem única. Então, não tem melhor e não tem pior. Não tem um mais assim, outro mais assado. Não tem. É tudo igual e somos todos constituintes da mesma família humana. Não importa a cor da pele, não importa o tipo de cabelo, não importa a língua que fale, não importa se é bonito ou feio. Se nasceu com todos os membros funcionando ou se nasceu com aleijado, não interessa. Todos somos filhos amados do mesmo Pai. Então, essa família universal tem que ser a nossa família. Por ela nós temos que vibrar, por ela nós temos que orar. Que nossas orações sirvam para que esses irmãos equivocados que se encontram espalhados pelo mundo afora estejam aqui no Brasil, estejam onde estiverem, não interessa. Todos somos humanos, todos somos nascidos do mesmo jeito. Fomos criados pelo mesmo Pai. Todos temos esse amor incondicional dentro de nós, que é o que nós precisamos fazer desabrochar para toda a humanidade. Porque todos têm que receber desse amor. Então, meus irmãos, eu só quero citar uma coisa para a gente ver como é que os nascimentos são diferentes. Né? Aqueles que programam, né? E a gente pensa no renascimento dos nossos irmãos que suicidaram. Como eles precisam da nossa oração. Porque quando eles retornam, depois de todo um período grande, junto à colônia espiritual da Legião dos Servos de Maria, né? Depois de passarem pelo Hospital Maria de Nazaré, depois de passarem por todos os setores da colônia, eles chegam à Cidade Esperança, que é a cidade universitária deles, onde eles são preparados para voltar à Terra e para não errarem mais. E preparados sempre para uma encarnação de muito comprometimento. Então, quando eles voltam à Terra, eles precisam voltar, mas aí não tem direito de escolher a família. A família que eles desprezaram quando cometeram aquele ato extremo. A justiça do Pai é infalível. É justiça. E isso não é castigo, é aprendizado. Então, eu me lembro que um dos trechos que mais me sensibilizou no livro da Dona Ivone Pereira, né, do Memórias de um Suicida, foi que ele falou assim: ai, meu Deus, triste de nós que não temos direito de sequer escolher uma família. E perderam o direito. E é isso que a gente tem que
ler essa... Por isso é que a doutrina é muito, muito, muito necessária na nossa vida. Porque à medida que a gente aprende, a gente vê, eu não posso me deixar falhar desse jeito, porque eu sei como é que vai ser depois. Você pode, às vezes, fazer por ignorância, mas nós não podemos, porque nós sabemos. Nós já estudamos isso. Então, vejam, eles têm que vir numa família também muito comprometida, que não tem nada, nenhum vínculo com eles, de amor, de consideração, de nada. Por isso é que a gente vê, às vezes, muitos irmãozinhos sendo largados, que nascem numa situação muito deplorável, e eles são completamente abandonados pelos pais. Porque eles fizeram isso com a família, quando eles resolveram cometer aquele ato, foi o que eles fizeram. Eles simplesmente cortaram todos os laços com a família, com todo mundo, que tinha teria que ter algum valor para eles. Então, nem esse direito mais eles têm para aprender e ter noção realmente de tudo que ele falou, de tudo isso que eles fizeram. Então, é complicado. E a gente não pode falhar com isso, né? A gente tem que ensinar isso para os mais jovens. A gratidão, o reconhecimento por todas as coisas que nós recebemos. Nós sequer reconhecemos tudo que recebemos do Pai de misericórdia. Que Jesus teve que chegar aqui e dizer: olha, vocês receberam isso tudo. Não receberam de graça, recebeu para colocar isso em funcionamento. São os talentos que todos nós recebemos. E os talentos têm que frutificar. A família é essa grande fronte de frutificação de todos esses talentos. Nós precisamos disso. E como precisamos, né? E aí a gente tem assim a gente tem um poema de Maria Dolores que eu achei muito bonito, muito interessante, e eu queria compartilhar com vocês, para que a gente tenha assim esse alerta com os nossos pequenos que estão vindo aí, e com aqueles que nos precederam, né? E que vieram dentro dessa escala toda, nossos antepassados, né? Nos passando todos esses valores. Que nós sejamos honestos, né? Conosco mesmo e com eles, traduzindo esses valores na nossa vida. Honestidade, seriedade, verdade, justiça, amor. Diz, mas amor não é um sentimento? Mas esse amor incondicional é algo assim muito superior. Esse respeito que a gente tem que ter por todos e por tudo. Não é criticar os outros, é ensinar. E qual é a melhor maneira de ensinar? Com o exemplo. Se nós não formos exemplo, nós não podemos ensinar nada para ninguém. Porque não merecemos crédito. Por que Jesus tem todo o nosso crédito? Todo o crédito que Jesus tem é porque ele praticou tudo aquilo que ele nos ensinou. Perdoa. Está lá no alto da cruz, braços abertos, naquela situação. Aí ele, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Ele, diante de Pilatos, sem uma revolta, enquadrou Pilatos bonito, né? Quando Pilatos disse, você é rei dos judeus? Tu dizes, eu sou. Meu reino não é deste mundo. Era para Pilatos parar e refletir.
E não falou com Pilatos, ele naquela situação, né, mas de uma humilhação incrível, e diante de Pilatos, ele em nenhum momento ele baixou a cabeça ou baixou os olhos, ele encarou Pilatos, ele falou de alma para alma. Naquele momento, Pilatos balançou, mas estava tão empedernido que não conseguiu se deixar envolver no olhar de Jesus. Foi uma pena para ele. Depois, aguentou as consequências, não é? É assim. Então, meus irmãos, para encerrar, que nós possamos ter isso sempre em mente: o respeito aos nossos queridos, o amor, o cuidado, não deixar que eles se sintam sós, abandonados, porque não estão, para que eles depois não tenham que anunciar, né? Como diz o cara, eu recebi isso por uma das redes sociais, eu achei interessante, né? O velhinho anunciou a morte dele, anunciou o dia do enterro. Aí os filhos vieram todos de longe e tal. Quando chegaram, tinha uma mesa posta bonita e tal para ele. Disse, ué, mas o que houve? Que deu o defunto, né? Aí chegaram, não, foi a única maneira de reunir todo mundo aqui, ninguém veio. Né? Ninguém tinha tempo para vir visitar o pai. Né? Na hora que morreu, aí vai lá para enterrar, fazer o quê? Né? Então, gente, que a gente não faça isso, né? Que a gente possa tratar os nossos queridos com o mesmo amor que eles nos deram. E se eles não conseguiram dar aquele amor que nós queríamos, que nós desejaríamos, mas que nós possamos dar do nosso amor, não só para eles, mas para todos os que nos cercam, porque todos nós somos um, queiramos ou não, para que a gente possa dizer como Jesus um dia. Nós hoje não podemos dizer, mas Jesus disse, nós vamos chegar lá, né? Eu e o Pai somos um. Nós só podemos ser um com o Pai se tivermos muito amor no coração. E aí eu quero dividir com vocês essa poesia recebida também pelo nosso querido Chico, né? Chico é o nosso grande mestre, grande mentor, não é? E de Maria Dolores, tá? Intitulada Família e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. No tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja a tolerância onde vais. Segurança pede paz. E a paz é a luz do perdão. Então, meus irmãos, nesse momento, eu quero saudá-los como o estribilho da música do Padre Zezinho, né? Se o Padre Zezinho já fez a música, já descobriu, a gente pode até usar, não é? Em que ele diz assim: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa família universal também. Muita paz para todos, graças a Deus.